Jogo Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% goiana. Veste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band em Goiânia 17.1. E aí, como está a sua sexta-feira? A nossa está começando agora o Jogo Aberto Goiás. Um final de semana um pouco diferente, Tandara. Um final de semana sem campeonato brasileiro da Série A. Tem jogo da Série B, inclusive, aqui na TV Sucesso, já a gente conversa. Um final de semana onde a gente tem hoje a continuação da 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas, mas aqui no Jogo Aberto a gente vai falar do Vila Nova, a gente vai falar do Goiás, o Goiás que tem o terceiro melhor ataque. Será que é melhor ataque mesmo da Série B? O Vila Nova que tem o comando do Luizinho Lopes, um treinador que chegou com o campeonato em andamento e vai fazendo um excelente trabalho. É o terceiro colocado, independentemente dos jogos desta rodada, vai terminar na zona de classificação para a Série A. Vamos falar da fera Cristiano Ronaldo, marcando 900 gols, a caminho de 1000 gols na sua carreira. Tem seleção brasileira, tem gols internacionais, tem muita coisa, mesmo a gente não tendo Série A nesse final de semana. Tandara, a gente ontem recebeu aqui o Luizinho Mendes, Lopes Mendes. Luizinho Lopes, o técnico do Vila Nova. E gostei muito do que a gente viu, do que a gente ouviu, Tandara. Boa tarde, Theo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. O Luizinho é sempre muito consciente nas entrevistas dele, né? E na maioria das vezes eu acabo concordando com o ponto de vista dele. Mais uma vez, ele foi ali bem pé no chão e mais uma vez frisou que acredita no trabalho e que a empolgação não pode atrapalhar o Vila Nova nessa busca aí pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O papo foi aqui no estúdio ontem, um papo comigo e com a Tandara, e a Tandara separou os melhores momentos dessa entrevista no dia de ontem. Para você que não viu, vê agora, e para você que viu, rever. Vamos lá. O Vila está começando a ganhar casca, sabe? É aquela história, você está quase lá, não consegue. Você está quase lá, não consegue. Aí você começa a ter a experiência, a ganhar casca. Eu vejo esse time mais equilibrado para subir do que o time passado. E vejo no seu trabalho também uma mentalidade mais fácil de subir do que tinha no ano passado. Então, quem trabalha, Deus ajuda. O Vila vem se estruturando. Geralmente os clubes que se organizam, como o Vila está se organizando, Deus abençoa. Fatalmente eles conseguem, né, lograr êxito, ou mais cedo ou mais tarde. Tem que persistir também nessa continuidade de organização de estrutura. E é natural para quem está fora, se eu estivesse do lado de fora olhando o que se passou ano passado, o que se passa esse ano, gera essa ansiedade. Agora o Vila vai subir. Só que nós profissionais não podemos nos emocionarmos, né? Perceber isso que se passou no ano passado, justamente para isso, para estar mais cascudo, menos emocionado, assumir a responsabilidade, por exemplo, do nosso mando, né? Entrar convicto e não ter isso como pressão. O que se passou ano passado, ter como uma continuidade de trabalho, para não gerar uma ansiedade, não nos atrapalharmos. O meu trabalho incansável é em cima disso, pé no chão, humildade, trabalho, dia a dia, focar no hoje, a gente não controla o amanhã, né? Não sabemos o que vai se passar, sequer se estaremos vivos daqui a mais algumas horas, então a gente trabalha muito em cima do presente, do agora. Daqui a pouco nós vamos treinar à tarde, a gente não fica fazendo conta, enfim, trabalho, consistência, persistência e personalidade, para que isso que se fala fora não traga uma ansiedade para dentro. O torcedor está coberto de razão, está empolgado, novamente está com esperança muito alta. Que bom que a gente está vivendo essa expectativa, né? Mas nós profissionais não podemos nos emocionar. Ô Luizinho, como é que você convenceu o Ralf a jogar de zagueiro e se ele vai continuar jogando de zagueiro? Theo, assim, eu procuro. Claro, todos os dias eu recebo os meus atletas com um aperto de mão, com um abraço, todo santo dia, né? Até porque se um dia nós tivermos algum desencontro, no dia a gente já zera tudo, que passa no campo, passa no vestiário, fica ali. A gente vai se renovando todos os dias. E a forma que nós trabalhamos, a gente não dá muita explicação. O treino, o próprio trabalho, os atletas vão entendendo o que tem que fazer. E sabendo que ele faz aquela função, em algum momento do trabalho, ele chegou a trabalhar naquela função. E em uma necessidade ele foi posto ali e segue jogando até hoje. Né? Assim, eu não costumo dar explicações quando o jogador vai iniciar, né? Ao mesmo tempo, quando ele não vai iniciar, o atleta está ali para trabalhar
tá percebendo como funciona a nossa metodologia, a coisa vai acontecer natural. Agora, obviamente, se o jogador se sentir desconfortável, não se sentir, né, na sua melhor função, obviamente que eu estou sempre aberto e deixo isso muito claro para eles, para que eles venham até mim. Até porque nós precisamos potencializar o melhor de cada jogador, né? Então não teve nenhuma conversa em específico, obviamente que eu já observei o que se passou, eu já vi o Ralf jogando em outros momentos naquela função. Quando surgiu uma necessidade de utilizá-lo, ali foi feito e não houve nenhuma conversa para percepção. O Ralf é um jogador acima da média com relação à questão profissional. É um jogador que trabalha, que não dá desculpas, né, que não reclama de nada, só trabalha, por isso que é campeão mundial, por isso que ele conquistou tudo que ele conquistou. Essa Série A atual, o Vila Nova nunca chegou. Então tem essa história. Você tem noção do que é isso para o clube Vila Nova? Você está próximo, de repente, de chegar numa Série A, de levar o time para a Série A? Eu tenho, assim, ainda jovem, mas acessos em sequência na carreira, da D para C, da C para B, inclusive o ano passado, sempre trabalhando em silêncio. O Vila é um clube de muita repercussão. Nós temos que continuar trabalhando em silêncio. Não tem ninguém bobo, né? Obviamente que nós, internamente, no nosso subconsciente, a gente projeta um futuro esperançoso. Seria lindo, mas nós temos que, volto a falar, nós não podemos nos emocionarmos. É muita responsabilidade, é muito jogo difícil, tem muita gente grande atrás querendo estar no nosso lugar, né? Ainda faltam muitas finais, mas assim, não resta dúvida, né? Falando assim, não resta dúvida, seria uma coisa, né, inacreditável, porque o Vila é muito grande, né? Acho que dos clubes grandes que tem no Brasil, talvez seja o clube que ainda não viveu esse momento. Da repercussão, da dimensão, da cidade que representa, do estado que representa. Imagina o tamanho do Vila numa Série A. Eu acho que dos clubes realmente grandes, de torcida, de massa, né, de camisa pesada, talvez seja o clube que nessa era moderna, como você citou, não bateu. Então imagina. É muito bom quando a gente vê um treinador emergente como o Luizinho. Ele faz o trabalho dele, ele realmente encarnou o espírito do Vila Nova. Essa sequência do Vila Nova em casa, em 10 vitórias, invicto em casa, tem muito dessa forma que ele trabalha o time do Vila Nova, junto com os jogadores e junto com a torcida. O Vila Nova tem um ano que não sabe o que é perder em casa. A última derrota foi exatamente para a equipe do CRB lá no ano passado. E isso é muito importante na posição que o Vila Nova está. E eu acho que isso tem muito do espírito, da forma de trabalhar do Luizinho. O Vila Nova sempre foi um time guerreiro, sempre foi um time que jogou perto da sua torcida e sempre foi um time que buscava os resultados difíceis. E isso o Vila Nova vem conseguindo. Não é nem de longe o melhor grupo da Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem um dos melhores treinadores. E vou repetir o que falei ontem aqui. No futebol goiano atual, o Luizinho Lopes é disparado o melhor trabalho que a gente está vendo. E merece tudo que está conquistando, porque é sério, é trabalhador, é direto e tem uma fala que a gente entende direitinho. Não tem plataforma, não tem o último terço, não tem transição ofensiva, transição defensiva. Conversa como a gente gosta e eu tenho certeza que trabalha também como o torcedor do Vila Nova gosta, Tandara. Bom, só para complementar a sua informação, é um ano sem perder no Oba na Série B do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Goiano, o Vila Nova perdeu para o Atlético Goianiense na final, a única partida que o Vila Nova perdeu no Oba nessa temporada de 2024. Vamos acompanhar então a agenda do Vila Nova, que enfrenta o Brusque no sábado que vem, dia 14 de setembro, jogo fora de casa, que ainda não tem o local definido. O jogo que vai ter transmissão aqui da TV Sucesso Band no sábado, dia 14, 5 da tarde, hein? No dia 18 de setembro, uma quarta-feira, o Vila vai receber a Chapecoense às 7h30 da noite no Oba. No dia 22, enfrenta o Ceará fora de casa às 6h30 da noite na Arena Castelão. E no dia 29 de setembro, enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto às 4 horas da tarde. Vai ser um domingo, jogo também com transmissão da TV Sucesso Band. Esse jogo aqui, vou até acertar, esse jogo passou para sábado. Esse jogo do dia 29 passou para o dia 28, sábado às 5 horas da tarde, com transmissão aqui da TV Sucesso Band. Isso mesmo.
E se o Vila Nova só entra em campo no próximo sábado, o Goiás entra em campo na segunda-feira, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, jogo fora de casa. O Goiás está vivendo aí uma certa crise nessa Série B do Campeonato Brasileiro e tem atacante novo chegando. O John Vasquez foi apresentado oficialmente e ele chega para disputar a posição no ataque esmeraldino. Quem conta os detalhes é o Matheus Medeiros. Se a posição na tabela não é boa, os problemas são revelados, as cobranças crescem e o mais difícil é encontrar as soluções. Mas olha só, o Goiás tem o terceiro melhor ataque da Série B. Bola no gol não está sendo um mistério. Até o goleiro Tadeu vem se aventurando com as redes adversárias. Marcou 3 vezes. O volante Marcão é o artilheiro do time, 6 gols até aqui. Só que ele não marca há 8 jogos. Enquanto isso, os atacantes continuam devendo. Um time caro, com jogadores que chegaram para resolver e não resolveram. Os 2 nomes mais criticados do ataque esmeraldino são Paulo Baia e Thiago Galhardo, mas não tem nada a ver com os números. Cada um deles anotou 5 gols para o Goiás nessa Série B. A bronca da torcida está mais ligada à atitude dentro de campo. E se o comportamento precisa mudar, aí é o momento que sobra cobrança para todo mundo, porque aqueles jogadores que são, ou pelo menos seriam, referências, começam a ser questionados. Edu chegou como a grande contratação para a posição de centroavante. Marcou apenas 1 gol, de pênalti. Se eu vou ajudar com 5, com 10, com 15, com 20, não sei. Isso aí, Deus que está reservado, já reservou pra gente esse momento. Espero muito ajudar desde o primeiro momento que eu cheguei aqui. Eu falei pro Lucas e pro Márcio que o meu maior objetivo era ajudar. Eu tô aqui pra ajudar, tô aqui pra aprender, tô aqui pra ensinar as coisas que eu aprendi no futebol. Fica difícil ajudar sem sair do banco de reservas. Essa vem sendo a realidade de Edu. Mas antes dele, Ângelo Rodrigues veio da Colômbia para marcar gols. Mas foram só 2 e não garantiu nem a titularidade. Então chegou a hora de sangue novo no ataque esmeraldino. A aposta é em outro colombiano, John Vasquez, que já tem um certo entrosamento com o compatriota. Com Ângelo jugué 2 años y medio, Deportivo Cali. Fuimos campeones del campeonato en Colombia y con Ângelo, un gran amigo, me conozco a la perfección con él, sé su juego, sé cómo juega él y pienso que hay que aprovecharlo un poquito más. Independente do desempenho recente dos companheiros, o colombiano chega confiante, já decorou a ambição nessa reta final de temporada. En mi cabeza no hay más nada que el ascenso a la Serie A. Para eso me preparé bien, estoy preparado para el objetivo. No hay más nada que uno pueda hablar, sino es ser Serie A. Com tanta cobrança, claro que o técnico não sai ileso. Wagner Mancini tem reforços e agora precisa encontrar o ataque ideal para conseguir esse acesso. Existem atletas com um pouco de dificuldade em algumas coisas, outros atletas com dificuldade em outras. A gente tenta achar e armar sempre um time que possa desenvolver um jogo coletivo, né? Mas é óbvio que a paciência de todo mundo chega só até um limite. A paciência do torcedor do Goiás já passou do limite, né? O torcedor do Goiás já jogou realmente a toalha. Agora, quem tem que tomar as atitudes dentro dessa nova formação administrativa do Goiás é o diretor de esportes, o Lucas Andrini. E esse parece que tem muita paciência. É só a gente lembrar o que aconteceu com o antigo treinador Zanardi. E eu acredito, eu já vi alguns torcedores falando, será que o Mancini, se o Goiás perder na segunda-feira para o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, ele vai ser demitido? Eu, sinceramente, não acredito, porque o Lucas Andrini demorou demais para demitir o Zanardi e o Goiás só foi caindo pelas tabelas. Eu acho que, na verdade, para o Goiás ter uma grande mudança, seria a saída do Lucas Andrini, que mostrou que não é uma pessoa com a competência para levar o Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fez um trabalho no São Bernardo, gente.
fez um trabalho no São Bernardo, principalmente campeonato estadual, tá bom? No São Bernardo. E no Goiás já está montando aí o seu segundo time e não dá nenhuma garantia para o torcedor que vai, de repente, dar certo. Esse John Vasquez, que chegou agora, esse colombiano, ele jogou há 2, 3 anos na equipe do Ceará e não disse a que foi. Você pega os números dele na carreira, ele marca um gol, ele é centroavante, é referência, ele marca um gol a cada 7 jogos, é muito pouco. É muito pouco para resolver a situação do Goiás. E não vai resolver. Então que se cobre de quem está contratando. E a gente já está aí buscando os números para saber realmente qual que é a despesa do Departamento de Futebol do Goiás. Parece que é uma despesa muito além de vários times da Série A do futebol brasileiro. Então a incompetência fica mais clara. Bom, a gente vai para o intervalo, Tandara, mas antes eu quero fazer um convite para você, torcedor do Goiás, do Vila Nova, você, torcedor da Série B, torcedor do Santos. A gente vai ter amanhã, a partir das 4 horas da tarde, a partida entre Brusque e Santos, aqui na TV Sucesso Band. Estarei ao lado do Rafael Oliveira, do Ronaldo Giovanelli, ao seu lado, amanhã, então, às 4 horas, com Brusque e Santos. Daqui a pouquinho, a gente fala de seleção brasileira de eliminatória sul-americana. Sandara. Isso mesmo, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da seleção que entra em campo hoje diante do Equador.